Fala, seu Ô, Renato. Marião, E aí, tudo bem? bom e você? Rapaz, correria, hein? Quase que eu atraso hoje. Abri em cima aqui. Mas tá com serviço, tá bom, pô. Olha, trabalhando como nunca e ganhando como nada. Só resolvendo Boa pepino, né? Nossa, cara, é. Graças a Deus, assim, eu acho que eu não posso reclamar perto de outros setores, sabe, Renato? Mas amigos meus, né, que estão em outros setores, eu quero dizer, mas no geral tem sido difícil para todo mundo, né? É um desafio para todos. Sim, sim. Tá complicado, cara, Bom, mas vamos sair é, dessa aí. vamos lá. Bom, você está me ouvindo bem? Tá tranquilo o meu Tô, áudio? tá perfeito. Maravilha, o seu também. Dando boa noite para o pessoal que já entrou, Leandro Tisha, meu amigo, tem a Thaís aqui que já nos cumprimentou também. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Renato, primeiramente, obrigado, cara, pelo seu tempo aí que você vai passar já conosco, os próximos 40, quase 50 minutos aí, se assim a gente transcorrer aí. Obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade aí. Alô? Tá me ouvindo? Alô, alô? Alô? Não me ouve? Alô? Oi, eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Oi, Alô? oi, tô te ouvindo, Renato. Vamos sem fone que deu pau aqui no. Tá ouvindo Ah, bem? é. Tô ouvindo bem, sim. Você sabe que Então tá bom. eu tenho um fone também sem fio e o meu eu não consigo fazer as lives bem, cara. Ele, não sei por quê. Tem algum problema que às vezes dá. É, mas tô ouvindo bem, tá tranquilo. Você tá Tá me ouvindo tranquilo? bem, então vamos lá. Tô sim. Bom, então tinha dito obrigado pelo seu tempo aí que você vai dedicar para nós esses próximos 40 minutos, 50 minutos. E obrigado pela disponibilidade. Cara, eu que agradeço o convite, né? Ainda mais assim, partindo de você, que é um cara que faz um trabalho sério, focado aí no Comex, né? Tem bagagem para isso, né, cara? Então, é uma pessoa atuante. Então, é um prazer enorme. E tô estreando aí Legal. no mundo das lives aí, né? Ah, é? Sua primeira vez? É a primeira, é a primeira. Legal, maravilha. Deixa eu silenciar minha musiquinha aqui. Bacana, cara. Não, mas você vai gostar. Não, vamos lá. Vamos lá. Bom, Renato, como toda live eu começo sempre dizendo algumas regrinhas básicas, né? A primeira regrinha é que se cair a live do seu lado, eu espero um pouquinho, você se reconecta. E se cair do meu lado, eu já reabro logo na sequência. Tá, Perfeito? Tá dando um perfeito. retorno para mim, eu não sei se para as pessoas que estão nos ouvindo tá dando algum retorno também da minha voz. Eu tô me ouvindo. Você tá me Não, ouvindo duas vezes? Não? não, pra mim tá excelente. Tá, para as pessoas tá ok, se puderem manifestar aí. Se tiver ok para as pessoas, eu consigo tocar numa boa. Vamos ver se alguém se manifesta aqui para nos ajudar. Sim. Então tá bom. Então vamos embora. Ah, está Vamos dando lá, retorno. Áudio aqui. Bom, vou tocar e a gente vamos vai lá. indo. Então, se cair do meu lado, eu reabro. Se cair do seu lado, você só reconecta. Perfeito? Ok, perfeito. Bom, sim, um pouquinho. Acho que é o áudio do Renato. Acho que ele pode abaixar um pouquinho. Tenta dar uma baixadinha no volume. Baixei um pouquinho. Vamos ver. Não, tá tranquilo. Dá pra tocar. Vamos lá, Renato. Outra coisa, as perguntas que entrarem aqui, assim como os comentários, pode deixar que eu vou lendo elas para você, então não se preocupa muito na questão das respostas e das perguntas das pessoas aqui, que eu vou depois te falar, tá? Eu vou Tá passar elas bom, para você. tá bom. Vamos começar falando um pouquinho do Renato. Falando um pouquinho como o Renato chegou até esse dia de hoje.
quantos anos já de Comex, enfim, fala um pouquinho do Renato e depois um pouquinho da Radar, por favor. O Renato está há 15 anos já nesse ramo, né? Até um pouquinho mais, vou falar aí, vai, uns 18 anos. Mas assim, focado mesmo, trabalhando na parte operacional do despacho há 15 anos, né? Tá. E desde então, já trabalhando com a parte têxtil. Né? Uhum. Então, comecei em 2005, num escritório que atendia clientes têxteis, né? Uhum. E eu estava até lembrando disso, que foi no ano que saiu a ADE Coana 22, que fez a regulamentação de toda a parte de descrição têxtil. Que até Coincidentemente. até então, o têxtil você declarava uma classificação a tecido X lá, uma posição tarifária X, e escrevia tecido de poliéster estampado. Não tinha gramatura, não tinha nada. Nada. Essa era a descrição do têxtil até setembro de 2005, quando saiu a ADE Coana 22, regulamentando e colocando uma série de regras técnicas que pouca gente conhecia, nem os importadores conheciam. Ligamento, gramatura, título do fio, se o filamento é contínuo, se o filamento é descontínuo. Cara, tem um universo aí por trás do têxtil, né? Mas me permita interromper você, você vai continuar respondendo essa pergunta. Mas foi uma coincidência ou você já estava nesse cenário, já estava na área do têxtil? Eu já tinha começado, eu comecei no comecinho de 2005 a mexer com o têxtil. E aí, em setembro, saiu essa ADE Coana 22, que pegou todo mundo assim de sopetão. Uhum. E eu me dediquei e me identifiquei muito com essa parte do têxtil, né? Porque eu sou uma pessoa bem criteriosa, bem detalhista. Uhum. E aí o têxtil virou de cabeça para baixo. O que era muito simples de fazer, virou uma coisa totalmente detalhista, né? Caramba. Então, você tem que ter uma série de cuidados, uma série de informações técnicas para poder classificar e poder andar bem com uma importação têxtil. E aí foi quando realmente eu caí de cabeça, peguei isso aí com unhas e dentes e fui me especializando, buscando informação, conversando com engenheiros e tendo essa troca aí com os engenheiros. E aí eu fui puxando essa experiência, essa bagagem e fui daí para frente, eu não parei mais de mexer com têxtil, já há 15 anos. Legal. Muito bom. Hoje a predominância dos seus clientes são a maioria do têxtil? Têxtil, 90% têxtil. 90%? Caramba. 90%. Eu não tinha essa pergunta aqui no meu script, não sei se eu vou te pegar um pouco de surpresa, mas não quero fazer isso com você, não. Mas você acha que no despacho aduaneiro, você concentrar, você se especializar numa área, pode ser um diferencial para a comissária? Olha, você não é a primeira pessoa que me indaga sobre isso. Então não foi uma calça curta aí. Não. Assim, a gente tem dois lados aí para olhar esse ponto, né? Falando em nível de mercado, de oportunidade de mercado, de crises, ela me expõe um pouco mais, né? Perfeito. Eu estou focado num segmento. Se esse segmento ele estanca, eu estanco junto com o segmento. Uhum. Então, assim, mas por um outro lado, ele me dá um know-how no produto, no segmento, que é difícil de você encontrar. Uhum. Então, se você falar, vai falar de classificação têxtil, de descrição têxtil, de etiquetagem têxtil, cara, a gente sabe tudo. Né? A gente consegue dar uma consultoria para um importador desde o comecinho, da proforma invoice, lá da negociação, onde começa a se revisar tudo, até a entrega da carga. Eu não gosto de olhar o serviço do despacho aduaneiro como um correspondente ali de passar documento, de receber um documento, entregar ali, pronto, fiz o meu papel, me dá aqui meu honorário e acabou. A minha visão para o despacho aduaneiro é uma visão mais macro de realmente... Mais consultiva, né? Exatamente, de prestar uma consultoria para um cliente. Eu já peguei alguns clientes começando, que a pessoa quando vai comprar o tecido, ela não sabe nada, e aí tá cheio de dúvida, mas vai dar certo, não vai dar certo? Eu falo, calma, compra lá, escolhe o tecido, me passa, a gente vê classificação, vê questão
de DSEX, de tudo, etiquetagem, e a gente caminha com o processo de uma forma bem tranquila. E Legal. nesses 15 anos, a gente nunca teve nenhum problema de retenção de carga, de problema de não ter um êxito na liberação. Então isso aí que dá também um know-how para a gente assim, no mercado muito forte. Sim, um histórico, né? Deixa um lastro bem interessante para a empresa, né? Sim, até porque o seu CPF deve estar em praticamente todas as DIs, se não em todas, e isso vai também gerando um histórico positivo dentro do sistema, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, eu já me deparei com situações de ter que confrontar a fiscalização por nós estarmos certos e o fiscal insistindo numa reclassificação ou alguma outra situação, e a gente ter o embasamento técnico de mostrar para ele, falar, não, é isso aqui, está aqui a NESH, está aqui nota de posição, e levar o embasamento técnico e tarifário e mostrar, né, que a DI está correta. Isso acontece até, não é tão frequente, mas também não é tão impossível de acontecer. Show. Olha, eu nem vou perguntar se os seus clientes gostam de você, porque só os comentários que já subiram aqui já não precisam falar mais nada, viu? Cara, a maioria dos meus clientes, cara, são clientes de 15 anos atrás, cara, estão comigo aí esse tempo todo. Que legal. Não, isso é ótimo, porque... São várias histórias. Isso reforça o que você está falando também, isso dá toda essa credibilidade para você poder vir aqui hoje e falar com seus clientes ouvindo e reforçando, né? Aconteceu isso comigo, é isso mesmo, ele é o cara, né? Muito bom. Show de bola. Olha lá, o pessoal tá comentando, muito bom, parabéns aí. Podem ir comentando, pessoal, podem encher a bola dele aí, que ele falou que no final, se ele tiver 100 comentários positivos, ele vai dar desconto no honorário a partir do mês que vem. Não, tem que bater a Marília Mendonça, aí a gente pode pensar nisso. Tá certo. Bom, Renato, mas vamos falar do tema mesmo, né, do setor têxtil, enfim. O setor têxtil, ele é um setor que, ao meu ver, Renato, ele é um setor que sofre já há um bom tempo, principalmente pós-abertura comercial ali, década de 90. A indústria têxtil no Brasil, ela sente muito a competitividade do importado, né? Sim. Não à toa, ela se reciclou, ao meu ver. Bastante empresa que era na área de tecelagem passou a fazer a importação disso e vender algo mais semi-manufaturado. Enfim, o Brasil meio que remodelou a sua cadeia de moda, vamos chamar assim, o seu setor têxtil. E muitas empresas, infelizmente, quebraram nesse meio tempo. Outras tiveram que mudar a sua atuação, viraram trading, né? Enfim. Mas esse setor é um setor que sempre sofre, né? Eu estou aqui perto de Americana, que é um setor que você conhece bem, eu tenho clientes aqui na região. Sou de Tietê, que é outra região que é um polo têxtil, que é do setor infantil. Enfim, o que eu percebo é que é um setor que sofre, né? Mas é um setor que nunca deixou de ser ativo, de gerar emprego, de realmente contribuir economicamente, né, Renato? Não. O setor têxtil, cara, é um setor altamente resiliente. Ele toma porrada, seja na importação, seja na fabricação nacional, nunca está de uma forma tranquila. Né? No importado, às vezes a baixa demanda de mercado, da economia fraca, impacta, é dólar que sobe, impacta, às vezes é DSEX que inventa as coisas mirabolantes deles, impacta. E a indústria nacional, quando eu comecei a trabalhar com têxtil, eu ainda peguei esse finalzinho de muita gente de Americana, inclusive, eu tive com um cliente de Americana uma vez que ele falou Renato, ou eu começo a importar, ou eu fecho as portas. Ele falou, não tem a menor condições de eu continuar com fabricação nacional. Aí ele contou toda a história dele, que ele tinha capacidade de produzir equivalente a um container e meio de 40, 3 containers de 20 por mês, e o custo para ele manter todo o maquinário, funcionário, que era uma loucura, o custo de luz é muito caro, o custo de manutenção das máquinas é caro, então é tudo desfavorável, né? Tudo é desfavorável. E aí, quem saiu na frente, né? Quem tem ali o têxtil, que ele tirou o coração de lado e olhou como business, ele foi buscar produto na China, continuou vendendo o produto igual o que ele fabricava aqui, só que com um custo muito mais competitivo e sem todo esse passivo trabalhista, enfim, que a gente sabe que o custo do Brasil é muito caro. Então eu peguei esse finalzinho. Então muita gente virou a chave para importação.
né? Uhum. E isso, na verdade, foi um caminho sem volta. Hoje, pelo que eu converso com pessoas e analiso, para o têxtil voltar a ser uma potência nacional no assunto, o governo federal vai ter que ajudar demais, demais. Questão trabalhista, questão de custo de energia. Hoje, para você montar uma tinturaria, as exigências ambientais aí que você tem que seguir, cara, é assim. Eu já conversei com um empresário que tem o tingimento, tem toda a parte de fiação, bater o tecido, tingir, e estava contando a parte da tinturaria, que a fiscalização é feita pela CETESB, né? Falou, meu, que é coisa de louco. Ele falou, só não desisto porque eu preciso. Porque se eu for pagar, terceirizar meu tingimento, o meu custo vai reduzir e ele tem espaço para ter a tinturaria. Ele falou, mas se você começa, se você não é 100% focado nesse ramo, você vai para montar uma coisa dessa como um investimento, você desiste. Sim. Que é muito burocrático, muito criterioso. Então, assim, aí você vai na China, né? Eu nunca estive na China, né? Eu gostaria de ir numa oportunidade, mas o que a gente sabe, né, que as pessoas falam, lá, você chega para o governo chinês, eu quero uma tinturaria aqui, o governo vai, arruma lá um jeitinho lá, ajuda o cara e vai, mete a tinturaria dele lá, começa a trabalhar e não tem ninguém para encher o saco dele. Né? Então, hoje, competir com China, o Brasil ia ter que se esforçar bastante e ia começar hoje para tentar, daqui a uns 10 anos, tentar se equiparar. Eu acho que é meio que um tempo perdido. Se eu fosse de produtor de tecido, fosse de alguma associação, tentaria com o governo algumas alternativas de focar e blindar no que o Brasil é produtor e é bom. Malharia, né? A gente tem uma fabricação de malharia que não atende à demanda nacional, mas é forte, é boa. Você tem tecidos de algodão, né? Benin, que faz a calça jeans do Brasil, é tido competitivo, como um dos melhores, né? Então, tem que focar nisso, crescer essa produção e exportar, fazer que nem a China. Não se preocupar em fazer o tecido para vender aqui. Tentar fazer um produto de qualidade competitivo para botar para fora. Né? Produto tipo exportação. Produto para exportação. E o daqui traz da China, deixa o importador trazer. Você tem que ter esse equilíbrio, né? Essa harmonia entre importação e exportação. A gente não pode só falar em importação e não pode falar só em exportação, em produção nacional. Você tem que ter uma união aí dessas duas partes aí da balança, né? Não pode o governo se virar contra a importação e nem contra a indústria nacional. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter espaço para todo mundo, né? Tem como fazer isso, né? Sim, exatamente. Pessoal, eu vi aqui uma pergunta que acho que é relevante. A live vai ficar salva assim, tá? No meu IGTV. E depois, além de ficar salva no IGTV, eu também vou subir ela no YouTube da AM e vou disponibilizar o link no canal para que o Renato possa compartilhar aí também com as pessoas da rede dele, assim como eu também faço nas minhas, porque muita gente não tem Instagram da minha rede, então depois eu compartilho pelo link do YouTube, tá bom? Então podem ficar tranquilos que vai ficar salvo sim. E se vocês tiverem perguntas aí, podem mandar pro Renato aqui, que daqui a pouquinho a gente já vai ler, tá? Por enquanto só veio elogio, Renato. Tá difícil assim, viu? Não, tá bom, deixa assim. Renato, eu vou voltar nesse tema comparativo China-Brasil na hora que eu entrar num contexto que é mais pós-pandemia, tá? Eu vou ainda focar um pouco nesse ano, no antes da pandemia. Como que estava o movimento, no seu ponto de vista, as perspectivas de crescimento para 2020 para o setor têxtil? Como que estava esse movimento dos importadores? Estava aumentando? Vinha numa tendência interessante? Olha, desde 2018, eu meço muito pelo volume, né, de liberações lá do escritório da Radar. Desde 2018 a gente vem numa crescente aí ao ano de pelo menos 20%. Tá? 2020, nos 3 primeiros meses, a gente já teve um aumento de 30%. Seria um ano, pelo que a gente conversava com
os importadores, estava todo mundo motivado, esperançoso e apostando num ano sensacional. E realmente acredito que seria. Dado a esses 3 primeiros meses, já tem um volume aí tão grande aí de 30%, que geralmente o começo do ano não é não é bom. Não é o pico do têxtil, né? Geralmente esse pico ele começa de junho, julho para frente e vai até outubro, novembro, né? numa crescente mais forte. Mas de 2018 para cá, a gente começou a ter esse aumento também nos 3 primeiros meses. Né? Então, agora a gente não vive só, né, não está vivendo só de um aumento do meio do ano para frente. A gente já pegava um começo de ano bom, né, muito bom. Aí depois de feriado chinês, dá uma queda, né, dá um delayzinho aí de embarques, né? E depois começa a subir de novo. Mas agora a gente já tem o começo do ano muito bom. Então, esse ano já tinha começado assim, 30% de aumento, cara. Vamos falar que era um número bem expressivo. E sem aumento de carteira, né? Porque eu poderia ter falado, aumentou 30% do volume do meu escritório, mas eu peguei mais 5 clientes de porte médio e tal, fez essa curva. Essa escalada, né? Mas não, com os clientes que a gente terminou 2019 e foi os que a gente começou 2020. Então ia ser um ano muito bom. Agora, depois dessa paradeira toda, aí já vai dar uma machucada um pouco no cenário anual, né? Quando fechar o ano, a gente vai ver. Exatamente. Entrando já na questão pandêmica, Renato, eu vou colocar a pergunta aqui do Gilberto Amorim. Eu vou colocar a segunda pergunta dele, porque depois eu volto na anterior. Ele fala se... Quer ver? Deixa eu achar ela aqui. Ele pergunta, o que seus clientes estão fazendo nesse momento para passar a pandemia? Você tem alguma coisa que você pode compartilhar? Olha, a gente tem, na verdade, nós temos clientes liberando as cargas, né? O que tem atracado e o que está vindo são coisas já programadas, muito pouco cliente está colocando pedido na China, né? Muito pouco mesmo. Então, assim, a gente tem um saldo de coisas que já estavam vindo antes dessa quarentena. Então, alguns estão segurando, outros estão segurando um pouco e liberando, e outros estão realmente segurando. Né? Porque quem depende muito do comércio de São Paulo, o comércio está fechado, não tem venda, a pessoa não vai tirar o container a um dólar e 5,80 para fazer estoque, né? Aí depois volta da pandemia, o dólar cai para 5,40, aí fica com um estoque de 5,80 e o mercado todo voando com um pano de dólar de 5,40. Então, essa questão do dólar, nesse momento que o mercado do comércio está parado, ele é muito importante. Ele sempre é importante. Mas como o mercado está parado, ele é mais importante ainda. Porque ele vai entrar para o mercadoria no estoque e não vai vender para ninguém. Né? Então, se você tem demanda, se o mercado está comprador, você importa a um dólar X, você pôs o seu preço e já está vendido, a pessoa libera a carga e entrega. Agora, vai liberar a um dólar que a gente não sabe onde vai parar. Fora da realidade, né? Né? Então, às vezes sai mais barato deixar num porto seco, ou numa zona retroportuária, tirar do porto, né, do operador, que a armazenagem é muito cara. Em alguns casos, a gente tem recomendado até fazer o entreposto, até para dar a chance de fazer uma liberação parcial, se o cliente quiser. Então, assim, a gente está usando as armas que a gente tem para proteger o capital do importador o máximo possível, né? Não deixar o custo desgarrar tanto. E também colocar ele numa zona de conforto em relação a perdimento da carga, né? Porque se você deixar abandonado no terminal, vai chegar uma hora aqui, o terminal vai emitir a ficha de abandono e aí começa já a complicar, porque você consegue liberar a carga, mas tem pagamento de multa, enfim. Aí fica mais caro, o que já está ruim fica pior. Perfeito. Eu vou até me permitir aqui também fazer uma contribuição, Renato, ainda que você seja a estrela do dia, mas eu acho que nesse momento o mais difícil é a falta de previsibilidade do câmbio, porque as pessoas ficam naquela, será que esse câmbio vai baixar? Então eu tenho que segurar.
porque senão vai ficar fora de competitividade. Ao mesmo tempo Sim. fica, e se ele subir, será que não é melhor nacionalizar agora? Então é uma incógnita, é um grande desafio realmente para o importador tomar essa decisão, né? Nós tivemos aí essa semana uma razoável queda, né? Mas a gente não sabe se segunda-feira nós vamos ter uma surpresa política, por exemplo, ou algo do tipo que já volta a jogar esse dólar para cima. Então eu acho que a falta da previsibilidade é algo que incomoda, né? Sem dúvida, é um dos fatores. Assim, a falta da previsibilidade é o que eu falei anteriormente. Ela sempre incomoda, mas com o mercado andando, ela incomoda menos. Né? Porque se geralmente, assim, o que é o mercado, né, eu falo pelo que eu analiso, né, não sou importador nem distribuidor de tecido, mas nesses 15 anos eu já conversei muito com cada um deles. Então, o que eu extraí desse mercado o mercado tem que estar comprador. E geralmente eles já trazem com vendas já pré-determinadas. Né? Você está trazendo o container está na água, a equipe de venda deles já está trabalhando as vendas. Então, quando chega, ele libera, ele já tem 70%, 50% do container vendido. Então, num cenário desse, a oscilação do dólar ela não é tão prejudicial. Porque aí você entra num fator do seguinte, ele vai vender 60%, 70%, 30% ou 40% vai para o estoque. Aí depois o dólar sobe e está trazendo uma outra mercadoria igual. Então acaba fazendo um dólar médio no estoque. Então não machuca tanto, né? Sim. Agora, essa falta de previsibilidade do mercado parado, cara, engessa. Eu não queria estar na pele de nenhum importador, porque é difícil de tomar a decisão. Muito difícil. Exato. Muito difícil. E se fosse um só fator do câmbio incidindo no processo de importação, eu acho que minimizaria até um pouco essa tomada de decisão. O problema é que você tem que normalmente pagar 2 vezes lá fora, mais aqui o fator da DI, né? Então você tem 3 entradas de câmbio dentro do processo. Sim, e o cara sinal, fica maluco, o balanço, né? E os impostos. Cada um com dólar, né? Cada um com dólar. Fica difícil até fechar essa conta, né? É um grande desafio. Mas eu queria também que você falasse, Renato, por favor, também sobre um pouco da mudança que o setor têxtil fez de uma maneira até ágil, de começar a trazer máscara, de começar a trazer avental, até para atender esse momento da pandemia. Você tem alguns casos de clientes, inclusive, que você comentou comigo, que você tem liberado esse tipo de produto, né? E eu queria que você também entrasse um pouquinho até no aspecto aduaneiro, por favor. Sim. Não, a gente fez algumas liberações de máscaras, né? Isso aí, logo quando deu essa paradeira toda, a quarentena, essa questão que o mercado começou a puxar muito a questão das máscaras e o mercado não tinha para abastecer. Importador, eles são comerciantes. Todo comerciante é rápido no gatilho, né? Eles não são que nem a gente, prestador de serviço, que, será? Não, eles já estão 3 passos na frente. É o sangue deles, né? É o dia a dia deles. Que eles recebem muita consulta, eles têm, o círculo de relacionamento deles é isso, é comprar e vender. Então, alguns saíram na frente, e aí tinha a questão de Anvisa, toda essa questão, aí a Anvisa foi soltando as RDCs, flexibilizando. Redução de imposto também, né? Aí saíram as reduções de impostos e tal. Então a gente fez um trabalho aí bacana com alguns que trouxeram, né, e tiveram êxito. Só que o que acaba acontecendo, né? Todo o mercado satura. Antes não tinha, começou todo mundo a trazer. Hoje o mercado de máscara, uma máscara custava R$3,40 no começo da pandemia, hoje é R$1,70, R$2. Né? Então você também perde a previsibilidade do mercado, né? Você faz um custo hoje, se você perder o time do negócio, você chega com a mercadoria totalmente fora do jogo, né? E aí faz o quê? Você não é do ramo, né? Você não é do ramo médico hospitalar, você fica com estoque de máscara e faz o quê? Aí entra naquela decisão do importador. Eu espero dar uma baixa de oferta no mercado, vou vender melhor depois, vendo agora no custo, vendo agora com menos prejuízo. Aí é questão de sentir o mercado. Mas hoje o mercado de máscara ele está já meio saturado. A indústria nacional também reagiu muito rápido. Exato. Né? Eles se recolocaram muito rápido e até indústrias nacionais de outros segmentos começaram a produzir máscara, né?
Sim, sim, exatamente. Acho que esse foi o grande efeito reverso, né, dessa inflação de preço e dessa, perdão do termo, mas dessa zona que virou esse mercado, porque você tem aí uma situação de uma história que ninguém conhece, nós estamos escrevendo a história do coronavírus, né, ninguém passou Sim, por isso. E aí, nesse mistério, muitas pessoas assustadas começaram a, no desespero, comprar, e aí o mercado ficou nervoso e agitado, querendo comprar de todos os jeitos, né, esses produtos todos da área da saúde. Mas o ponto principal que eu acho que você disse aí, que eu concordo plenamente, é que a indústria nacional se reverteu muito rapidamente, né? No sim, final sim. você via em poucas semanas todo mundo já de máscara, né? Com acesso à máscara, Sim, algo que sim. parecia que não iria acontecer, né? E aí até o Rafael colocou o Rafael Ferrari colocou um comentário aqui, que esse é cliente nosso. Ele falou, Legal. duro foi o embarque aéreo, que ele foi um dos que Que trouxeram. trouxe. Cara, embarque aéreo foi de 8, 7 dólares o quilo, né, do Do tarifário frete. do Uhum. aéreo, foi para 17, para 20. Para 20, né? Uhum. Meu, assim, você vê números que você fala, cara, onde é que isso vai parar, né? Uhum. Aí entra a questão da oportunidade, né, e do oportunista. Uhum. O importador vai na oportunidade, aí vem a cadeia ali da parte logística ali, né, de atuar Uhum. como oportunista. O que leva Uhum. uma companhia aérea a dobrar o valor de um frete, né, sendo que estava tendo procura? Geralmente eles sobem quando tá fraco, né, para Uhum. recompor ali Uhum. o caixa Uhum. deles ali, o custo. Uhum. Mas estava todo mundo procurando frete aéreo. Sim, sim. Então, quer dizer, eles foram totalmente na veia ali do oportunismo e quer Claro. embarcar, Uhum. 17, 18, e os preços variavam de um dia para o outro. Uhum. Chegou ao ponto de a gente pedir cotação para a gente de carga, e ele falou, ó, a cotação é para hoje, amanhã eu já não sei. Então, como é que você Uhum. fecha um negócio desse jeito? Não, não tem como, né? E não garantindo ainda espaço, enfim, uma série de variações, Exatamente. né? Uhum. Sim, sim. Exatamente. Virou um mercado realmente muito difícil de trabalhar, mas parece que agora ele deu até uma estabilizada aí, né? Em Meu, termos parece que sim. de organização mesmo, né? Porque no início foi um pouco complexo mesmo. Mas eu acho que, aí eu queria até uma opinião tua. A nível de receita, ao meu ver, a Receita agiu rápido em termos de promover legislações e alterações, até no sistema aduaneiro, de priorizar cargas, né? Bem como a Anvisa Agiu. também, ainda que ela tenha soltado várias vezes RDCs e revisando, ela também foi rápida. Eu acho que o desconhecido assustou um pouco. Como é um órgão engessado, eu acho que até que ele reagiu bem aí frente à pandemia. Tanto que o Brasil foi destaque, né, na Organização Mundial das Aduanas como o país que mais soube agir nesse item, né? Eles agiram rápidos e a fiscalização, eles estão deixando a coisa acontecer, né? Porque você tem muito no desembaraço a questão do verde melancia, né? Está em verde, aí você vai ver, vira para amarelo, vira para o vermelho, enfim. E quando veio o primeiro lote de máscaras, eu fiquei meio receoso. Eu falei, meu, vamos parar. Porque é o importador que não traz máscara, né? Em vias normais, era para parar. O É. importador que não traz máscara, traz um volume grande de máscara, o fiscal já ia, opa, vamos lá, vamos ver essa carga, vamos ver se é O máscara, próprio não sei o que. sistema, né, daria algum tipo É. de E reação para passou. Então, autorização. assim, e com um imposto zerado, né? Uhum, é Então, verdade. assim, eles realmente atuaram de uma forma a facilitar a vida do importador. Mas é por Uhum, causa que a saúde, né, é uma questão de saúde pública, né? claro, Então claro. eles não poderiam fazer diferente, né? Imagina Exato. você segurar uma carga de máscara que está todo mundo precisando e fica lá 15 dias para liberar, porque o fiscal Uhum, quer ver isso, quer ver aquilo, quer pedir documento, não faz sentido, né? Se a sim. Anvisa, que é o órgão que deveria analisar, né, mais essas questões, flexibilizou, a Receita não teria o porquê de ficar criando muito caso, não. Sim, sim. É que eu acho que a gente está tão acostumado com um cenário ruim que parece até meio utopia você imaginar um cenário desses, né, Renato? Sim, sim, sim. Você estranha, né? Você fala, meu, podia ficar, a receita podia ficar dessa forma ad eterno, né? Acaba a quarentena, a Exatamente. pandemia, mas a receita continua desse jeito aí, tá bom. Exatamente. E aí agora vem até no terceiro tópico que eu gostaria de falar com você, que já é pensando um pouco nessa saída do isolamento, ainda dentro da pandemia, mas já numa saída.
eu queria entrar num terceiro tópico, mas eu deixei para trás uma pergunta do Gilberto e eu vou colocar ela aqui, Gilberto. Não esqueci dela, só deixei ela um pouquinho para depois desse tema. Que ele pergunta se há algum projeto de governo para o setor têxtil em andamento. Você quer comentar, Renato? Eu tenho uma pontuação para fazer. Eu estou pesquisando, né? Todo dia estou vendo notícias, tudo. Não tem nada. Eu não consegui visualizar nada de incentivo ou de posicionamento do governo relacionado ao têxtil, né? Perfeito. Eu acho que o têxtil ele está à sorte do Dória, né? O têxtil ele ficou à sorte do Dória. O Dória tá segurando o têxtil ali, ou ele crava as duas facas no pescoço, ou ele deixa a coisa funcionar. Exato. Porque do governo federal, assim, não tem nenhum, eu pelo menos não vi nenhum posicionamento a respeito. Realmente não há nada, principalmente setorizado, né? Há muita coisa a nível federal, que são as linhas de financiamento, os créditos para as empresas, mas setorizado o governo não privilegiou ninguém e tampouco deve fazer, inclusive, até pelo rompimento fiscal, que era um dos principais pilares desse modelo de governo, desse modelo econômico do governo, né? Sim. Acho que nós não vamos ver nada nesse sentido, pelo menos a curto prazo aí. Bom, Renato, falando um pouquinho já pensando um pouco na saída agora da pandemia, né? Na saída da pandemia acho que é um termo incorreto, mas na saída do isolamento, né? Passando por uma nova etapa agora desse processo, como que você está percebendo o setor têxtil? Você acha que vai ter uma retomada no segundo semestre? Você acha que vai ser tímida? Como que você está vendo e como que você imagina qual é a sua perspectiva sobre isso? Olha, vou até responder por uma outra, vou um pouco dar uma voltinha na tua pergunta. Vamos lá. Eu não consigo analisar o que vai acontecer. Eu estou tentando ter pensamentos positivos para que a coisa aconteça da melhor forma. Por quê? Essa quarentena, ela quebrou um elo da cadeia têxtil que isso nunca tinha acontecido. Então, o que os importadores e as confecções, os lojistas estão passando hoje, eles nunca imaginaram passar na vida, né? Duas coisas que aconteceram que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Era um dia os comércios fecharem as portas por uma determinação de cima, né? E a Disney também fechar. Então essas duas coisas aconteceram, né? Então para você ver ao ponto que chega essa quarentena, essa pandemia, que te tira qualquer previsibilidade. Por que disso também? Assim, analisando a grosso modo, vamos pensar, o comércio abrindo, o pessoal vai voltar a consumir, vai voltar aos shoppings, mesmo que devagar, tomando certos cuidados, indo só quando for realmente necessário, mas vão. Ok. Então isso aí tem como a gente calcular um percentual de redução do comércio? Não tem, porque envolve uma questão de sentimento, né? As pessoas em quarentena estão refletindo muito de tudo, todo dia. Do que realmente é importante, onde gasta dinheiro, onde não gasta, o que compra, o que não compra, né? O que pode ser que tenha uma outra epidemia, outra pandemia, e aí eu preciso estar preparado, o que eu preciso fazer hoje para não passar lá na frente o que eu passei agora. Então, assim, são sentimentos e reflexões que a gente nunca teve, né? Aqui no Brasil nunca passamos por nada parecido. E como o têxtil, e é difícil também fazer esse tipo de previsão, porque como eu te falei no começo, o têxtil ele é muito resiliente. Então, toda a crise que teve, nesses 15 anos que eu estou no têxtil, toda a crise econômica aqui interna ou externa, todo mundo desacelerou, o têxtil acelerou. Por quê? Porque existiu sempre uma transferência de prioridade. Quando estava na época do Lula, que estava todo mundo ganhando dinheiro, toda aquela festança toda, as pessoas estavam com consumos maiores, né? Então, vou trocar de carro, vou viajar para fora, vou trocar de apartamento, enfim. Quando muda um pouco esse cenário, a pessoa ela tem uma queda de receita, mas que não compromete o dia a dia normal dela, ela faz uma transferência do que ela vai comprar.
nós somos consumidores, né? Ninguém consegue ficar sem gastar dinheiro hoje em dia, né? Essa é a real. Então, você deixaria de comprar um apartamento e um carro, mas você vai no shopping e compra roupa, né? Então, é nesse ponto que as construtoras sofriam, as montadoras de carro sofriam e o têxtil alavancava. Então, nesse cenário agora, eu acho que impactou e vai bater em todo mundo. Em todo mundo. Eu imagino por essa transferência de prioridades aí de compra, que o têxtil ele retome um pouco mais rápido do que alguns setores. Mas eu também não acho que vai ser nada de hoje para amanhã. Até porque o fechamento dos pontos de venda, né, que é a ponta final ali do têxtil, gerou uma quebra ali numa engrenagem. Por quê? Nesse comércio do têxtil, sempre esse comércio roda indiretamente com o dinheiro do importador. O importador banca tudo na frente, põe a mercadoria aqui no depósito dele e vende a prazo. Então ele vende geralmente para um distribuidor, geralmente a prazo. Esse distribuidor vende para a confecção, geralmente a prazo. Aí a confecção vende para o lojista, também a prazo. Então, na verdade, quem está com a duplicata na mão é o importador. Porque na hora que a loja não tem receita, ele não paga a confecção, aí a confecção não paga o atacadista, o distribuidor, e assim estoura no bola de importador. neve. Entendeu? Então hoje você fala, o têxtil vai retomar. Quem está com grana para comprar tecido à vista? Ninguém. Ninguém. Né? Vão precisar do quê? De crédito. Qual que vai ser a disposição do importador para dar crédito para alguém? Para financiar Porque, isso, geralmente, nesse momento. Nesse momento, até porque o cara que vai pedir crédito provavelmente já está com umas 2, 3 duplicatas lá em aberto. Então, o importador vai ter que selecionar muito bem ali na carteira de clientes dele para quem ele pode conceder ali um voto de confiança, dar um pouco de crédito para aquele cliente, para ele voltar a pedalar a engrenagem dele e começar a saldar as contas dele e colocar tudo em dia. Então, essa é a questão, né? Porque parou. Não foi um enfraquecimento de economia. Minha venda reduziu 30%, eu vou comprar 30% menos, aí a cadeia toda vai reduzindo, né, gradativamente. Houve realmente um estanque. Né? A gente acordou num dia bem e foi dormir de quarentena. E no dia seguinte, todo mundo suspendeu o pagamento. Né? Né? Então, assim, o importador saiu de um percentual de 3, 4, 5% de inadimplência, foi para 80%, 90%. Então, é uma situação muito, muito atípica, né? Que vai demandar, né, aí de uma análise bem aguçada dos importadores, dos distribuidores, na questão do crédito para a roda aí voltar a girar. Eu acho que retoma, né? Eu acho que retoma até num nível satisfatório, mas eu não vejo 2020 terminando com a pujança que começou 2020. Sem dúvida. Eu acho que a gente deve voltar aí a números aí de 2018, ou até um aninho para trás. A gente vai retroceder aí, acho que uns 3 anos aí, pelo menos. Sim. Exatamente. Ainda em setores talvez mais, outros menos. Na compensação aí talvez chegue a isso. Tem um comentário interessante aqui que eu gostaria de colocar, que é do Albert Silva. Ele fala: infelizmente será triste, pequenas empresas de costura já quebraram, realmente, né? Pequenas empresas, autônomos, infelizmente, né? O Roberto Vieira, lá de Santa Catarina, meu colega, teu colega também, coloca aqui: Renato é um grande empresário, especialista no ramo têxtil, profissional e amigo, muito bom. Pessoal mandando abraço aqui para você. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui para você. A Renata Múlio, ela trabalha com medicina e segurança do trabalho, ela é de Americana ali também, de Santa Bárbara Americana, então é um polo que você conhece. Ela pergunta aqui, será que após esse processo, o setor têxtil pode voltar com mais força internamente? Ela fez uma pergunta que é uma das perguntas que eu faria para você, eu vou deixar você responder essa pergunta, depois eu emendo. Então, isso aí teve um cliente meu que conversando com ele, se não me engano foi ontem até, inclusive, ele me fez exatamente essa pergunta, se o que eu achava, se a indústria nacional fosse tomar um espaço agora aí do importado, né?
Eu acho que nem que a indústria nacional queira, porque é o que a gente falou lá no começo, a indústria têxtil se desmontou, né? Então você não coloca uma indústria têxtil para funcionar em 30 Uhum. dias. Requer Uhum. investimento pesado Uhum. também. Maquinário têxtil bom é caro, não é Uhum. barato, né? Uhum. Então você tem, dentro do têxtil, você tem várias segmentações ali, vários tipos de tecido, vários tipos de máquinas, né, para cada tipo de tecido. Então eu não Uhum. vejo o mercado nacional tomando muito espaço, não. Eu acho Uhum. que assim, de repente, o mercado de vestuário pode ser que comece a dar um pouco mais de ênfase a produzir a mercadoria aqui. Ou seja, Uhum. comprar o pano, seja ele nacional ou importado, e confeccionar as peças aqui. Que Uhum. também não é uma coisa muito simples, né? Uhum. Uhum. Porque teve um determinado momento aí que a BIT solicitou para o governo, se não me engano, foi para colocar antidumping no vestuário, e o Uhum. governo pediu para a BIT demonstrar alguma coisa assim, tá? Não sei exatamente qual foi ali o entrave, Uhum. mas eles precisariam apresentar a relação de confecções aqui no Brasil, né, com Uhum. CNPJ, empresas Uhum. constituídas, né, para provar para o governo que a produção nacional era Tava sentindo a suficiente. dificuldade. E tava sentindo isso, né? Uhum. Não deve ter arrumado mais que 5. Então, assim, é um mercado muito informal, né? É um Uhum. Sim. mercado muito dominado por boliviano, que compra Uhum. ali no dinheiro e bota um monte Uhum. de gente escravizado e faz a coisa acontecer dessa forma totalmente informal. Então, tudo que é informal para se organizar é mais difícil, né? Então, eu acho que a indústria nacional poderia, né, na parte de confecção, se organizar, mas também vai ter que ter investimento, você tem que comprar máquinas, você tem que empregar gente, você fica com um Uhum. passivo muito grande, trabalhista. Então, tem Uhum. muitas questões aqui no Brasil que afugentam a pessoa a investir, né? Uhum. Se fosse Uhum. uma coisa, se o Brasil tivesse um cenário mais flexível, né, mais atrativo, a indústria não teria se voltado 100% quase para a importação como foi, né? Uhum. Uhum. Uns anos para cá. Eles teriam se mantido, ia ter uma Uhum. concorrência forte da China, evidente, mas Uhum. muita coisa ia ter se mantido de pé. Mas não se manteve, né? Uhum. Porque falta ajuda do governo. Uhum. Né? O governo precisa colaborar um pouco com o setor produtivo, e não falando só do têxtil, falando no setor Dos produtivo outros, né? Setor no produtivo. geral, num todo, né? Uhum. A gente está Parque industrial acostumado a ver brasileiro. governo que Uhum. vira as costas para a gente, né? Claro. Uhum. Então, é Esse é o difícil problema. falar que a indústria nacional vai retomar algum espaço da China. Não acredito. Não Não parece acredito. provável. Não. O Júlio colocou uma pergunta aqui, Júlio Fadon, Júlio, mas eu acho que o Renato já respondeu que é quando ele imagina que o mercado deve retomar, né? O Roberto Vieira, ele coloca aqui, eu acredito que a China não será mais a indústria do mundo, será necessário mudar o cenário e dividir com os outros países esta centralização das indústrias. Nesta, o Brasil pode ser beneficiado. O comentário do Roberto, obrigado, Roberto, pelo seu comentário. Já vou falar um pouquinho sobre isso aqui com o Renato. O Gilson Goretti coloca, Renato, como fica o setor têxtil pós-quarentena? Você acabou já falando. Pessoal, se vocês acham que ficou incompleto, coloquem aí mais uma perguntinha aqui, tá? Vamos ver o Fabiano Gomes. Irão passar por esse momento mais tranquilamente aquelas empresas que têm os seus custos mais controlados e os números nas mãos. Aquelas que já tinham algum endividamento tendem a sofrer mais, com certeza. O Albert coloca aqui um comentário que é interessante também, que ele fala que algumas estão indo para o Paraguai, né? Infelizmente algumas devem estar indo para lá, estavam indo para lá, né? Já antes e agora talvez, não sei como fica, se vão tentar se refugiar ou não, mais ainda para lá, enfim. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta antes de eu fazer a minha aqui. Tá. Eu já vou fazer essa última pergunta aqui. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é relevante, acho que é de conhecimento de todos, resume até alguns pontos aqui que foram colocados, que eu juntei para uma só. Nas minhas andanças por aí, Renato, eu tenho percebido, né, que o custo, por exemplo, de mão de obra da China, da primeira vez que eu estive lá para o ano passado,
ele teve uma valorização. E há também uma falta de mão de obra em alguns setores, como o têxtil, por exemplo. Tanto que as indústrias têxteis, elas têm recuado, elas têm saído dos principais zonas de processamento de exportação, onde a mão de obra é mais cara. Em alguns lugares, por exemplo, esses aventais, as máscaras, eles estão mais no interior, onde a mão de obra da costura ela ainda é mais barata, como sempre foi. Mas se você vai para o vestuário acabado, por exemplo, já há até uma migração da saída dessas produções da China indo para a Tailândia, indo para Vietnã, né, para a Indonésia, para outros países ali próximos da China, inclusive incentivados pela China. E, em paralelo a isso, eu vejo um outro movimento da China em fortalecer, por exemplo, a própria Rota da Seda, que é algo que eles sempre foram fortes e que agora tem um projeto da New Silk Road aí, acontecendo. Pegando esse ponto e fazendo uma junção com essa ideia de que o mercado nacional agora com a crise parece que sentiu um pouco essa dificuldade da importação, se viu necessariamente sendo obrigado a transformar a sua indústria nacional aqui, ou minimamente tentando, com maquinário às vezes sucateado que nós temos de Parque Fabril, tentar dar conta de alguns atendimentos, e pegando a sua fala, que você bem disse, que em alguns setores nós somos competitivos, juntando tudo isso, né? Você acredita que nós podemos, de alguma forma, como nação, até não acreditando no governo, porque, tem um parênteses, né? Muito dessa fobia que nós estamos da pandemia é justamente porque nós nunca conseguimos ter o governo ao nosso lado. Então não é agora que nós vamos acreditar que ele vai mudar e que ele vai fazer a gente... que vai nos dar um abraço e falar, vem cá com o papai que o Estado vai cuidar de você agora. Então a gente está com uma fobia muito grande também por isso, né? Sim. Mas voltando à minha colocação, você acha que o próprio setor, a iniciativa privada, ela não tende agora a se tornar mais agressiva, até nos pleitos mesmos governamentais, a própria BIT agora sendo até mais requisitada, para realmente fazer aquele plano que você bem disse, que é o setor onde é competitivo, realmente dar sequência e forçar até os setores de a parte que importa a matéria-prima a se tornar mais ágil esse processo, mais fácil? Então, o que eu vejo é o seguinte, o setor produtivo, ele sempre, até porque ele tem a ABIT, né, isso eu digo no do têxtil, tá, o setor produtivo têxtil, eles têm a ABIT que é muito atuante, né, em prol dos interesses da indústria nacional. O sentimento que eu fico é assim, não tem muito interesse de alguém investir muita coisa na questão da indústria têxtil, por conta que hoje o cara ele manda um pedido lá para a China, escolhe cor, escolhe estampa tal, espera embarcar, paga tudo, libera e vende, e não tem toda essa apurrinhação de ter uma indústria. Por mais que a BIT ajude, tente ajudar a indústria, tem outras coisas que não estão, né, na alçada da BIT em fazer pleito, né? Uma coisa que o pessoal reclama muito no setor industriário é o custo da luz, né? Então, você imagina você fazer um pleito para o governo para baixar a conta de luz. É bater no chovendo molhado. Chovendo molhado, você não vai conseguir andar. Então, eu acho que falta interesse, né, do importador, do empresário que tem capacidade de fazer a produção nacional, ele acaba se voltando a tônica aí do mercado e comprando na China. Né? Quem sobreviveu está bem posicionado na fabricação, né, nacional. E aí eu não vejo muito interesse de ninguém querer botar muito a cara nisso aí para produzir, abrir linha de produção de tecido aqui no Brasil. Porque o investimento é pesado, aquilo que a gente falou. O metro quadrado aqui no Brasil, para você comprar, alocar, construir, é caro. A luz é muito cara, às vezes transporte rodoviário. Transporte rodoviário. O custo para você montar uma malharia, você precisa de várias máquinas, né, para ter capacidade produtiva. Se você vai fazer uma indústria de tecido plano, você precisa de diversos teares também para ter capacidade. Porque para você abrir uma indústria para fazer 50 mil metros de pano por mês, é melhor não abrir, né? Sim. Então, o custo é muito alto. Agora, você imagina fazer um investimento de máquina que é tudo importada em dólar. Também não é o melhor momento para ninguém investir dinheiro para montar uma indústria têxtil aqui no Brasil.
Não, e o ponto de equilíbrio de você ter o seu payback de investimento de uma fábrica hoje no Brasil, ele está ficando muito distante da realidade, porque você não sabe se o ano que vem você vai ter uma nova crise, uma nova mudança governamental, e o cara não quer arriscar um investimento numa planta produtiva com um ponto de equilíbrio com payback de 5 anos, né? O cara não sabe se daqui 5 anos como vai estar, né? É difícil mesmo, né? Você vai fechar uma compra de maquinários lá na China, né? Ou na Alemanha, enfim, nos locais que tem aí os maquinários têxteis. Uhum. Se você for fazer uma compra grande, obviamente você não vai desencaixar tudo de uma vez. Você vai fazer um financiamento, tem alguns dispositivos de você jogar esses pagamentos para frente. Mas você vai arriscar? Você arriscaria? Você tem como fazer um hedge de câmbio e tal, mas você vai ficar numa faixa ali. Sim, né? sim. Você vai você minimiza, mas não tira todos os riscos, né? Exatamente. Aí o cara faz todo um projeto, o empresário vai lá, tal, puta tesão de ser produtor têxtil, vamos lá botar a grana, joga milhões para frente e tal, tá tudo certo. Aí vira o ano, o governo se ajeita, o Congresso se acomoda com o Bolsonaro e tal, o dólar vai para 4, vai para 3,80 e o cara montou uma indústria com dólar de 6. Exato. Entendeu? O payback dele vai ser, infinitamente mais longo do que um cara que for montar no ano seguinte, entendeu? Sim, então exatamente. Não é o momento, né? Uhum, exatamente. Renato, incrivelmente se passaram 54 minutos da live, a gente já está com o tempo mais estourado. Pois é. E a live ela cai, inclusive, quando se completa 1 hora, então eu queria, na verdade, primeiro, dizer para as pessoas que perguntaram aqui e não foram respondidas porque acabei não tendo tempo de fazê-las, que depois me chamem no direct e me mande a pergunta que eu faço ela para o Renato, se o Renato concordar e gentilmente puder me responder, eu depois publico essas respostas todas aqui no meu Instagram, compartilho com o Renato ali. Pode ser, Renato, dessa forma? Opa, com certeza. Então, pessoal, me chama no direct, por favor, coloca a pergunta lá que não foi respondida, que eu mando depois pro Renato aqui. Renato, eu queria te agradecer muito aí pelo seu tempo. Quando o papo é bom, passa rápido, eu sempre venho dizendo sobre isso, né? E agora já faltam 5 minutos aí para a gente encerrar. Eu queria que você fizesse uma consideração final, mas mais no sentido otimista, né? Acho que aquela verdadeira tônica de que o brasileiro passa por dificuldades, sobrevive e toca a bola para frente, né? Então, agradecendo você e lembrando, pessoal, que essa live vai ficar disponível no meu IGTV e depois eu subo ela também no YouTube para quem perdeu, tá bom? Renato, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. A mensagem que eu posso deixar é a gente manter a cabeça no lugar, né? Tá difícil para todo mundo, seja o empresário, seja o CLT, seja o informal, tá ruim para todo mundo, né? Uhum. Essa crise, essa pandemia, ela tá batendo forte em todo mundo. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer? Manter a cabeça no lugar, se adequar ao momento que nós vivemos hoje, né? Uhum. E ter a certeza que vai passar. A gente não sabe se é daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, mas vai passar. Lógico, né? Não vamos ser leviano e falar que todo mundo vai conseguir manter a cabeça no lugar, porque tem gente fechando empresa, tem gente fechando comércio. Então, assim, não é uma situação fácil, né? Você imagina você ter um comércio, você dedicar anos ao teu comércio e por causa de um vírus, de uma quarentena, em 2 meses você tem que fechar e depois tem que fazer uma outra coisa de repente, né? Então, é difícil, não é fácil. Mas vai passar, a gente tem que ser otimista, né? Rezar, pedir a Deus aí que faça o que for de melhor para cada um, para cada família e acreditar que vai voltar, a vida vai voltar ao normal. Vejo que não vai demorar muito, né? A gente já está vendo aí já questões aí de medicação, de vacina já bem avançadas. Sim. Então, vamos torcer, vamos ter fé que isso aí vai passar e com certeza todo mundo vai sair mais forte dessa pandemia de que quando entrou. Não tem a menor dúvida. Com certeza. Renato, então só reforçando, pessoal, se eu não respondi a pergunta de vocês, manda para mim depois no direct, por favor, que eu respondo. Eu queria propor já, tá? Não sei se vai cair a live aqui pelo tempo, mas eu queria propor, Renato, uma segunda live entre nós. Vamos sim. Inclusive eu queria incluir uma outra pessoa que é do setor de moda também. E aí a gente faz até pelo Zoom, a gente dispara o link para os interessados, a gente divulga, dispara o link, faz dentro do Zoom
porque aí a gente tem um tempo até um pouco maior. Ó, já veio aqui a chamada, 25 segundos para encerrar. Então, a gente faz isso Legal. dessa forma e a gente divulga depois, tá joia? Vamos sim, sem Vamos dúvida. fazer aí para ver o pós-abertura de mercado. Vamos sim. Vai ser um prazer. Renato, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que participaram. Desculpa se eu não consegui fazer as perguntas de vocês. Me manda lá no